Primeiramente, é necessário diferenciar ações coletivas de movimentos sociais. As ações coletivas são comportamentos relativamente espontâneos e não estruturados, realizados por um grande número de indivíduos que reagem a um determinado evento ou situação. Ela nem sempre é organizada, mas desperta o interesse de várias pessoas. Exemplos de ações coletivas são multidões, tumultos, motins ou rebeliões. Os movimentos sociais fazem parte do conjunto de ações coletivas. São respostas organizadas a uma situação social, econômica ou política, cujo objetivo é promover mudanças ou a permanência de valores, normas e ideologias em um sistema em vigor. Exemplos desses são os movimentos feminista, negro, ambientalista e o movimento LGBT, que iremos abordar nesse vídeo. Os movimentos sociais se dividem em tradicionais e novos. Os movimentos sociais tradicionais surgiram a partir da Revolução Industrial do século XVIII e se faziam através da identidade de classe social, consistindo basicamente como movimentos operários sindicais organizados nas partes do corpo do trabalho. Os novos movimentos sociais surgiram ao longo do século XX através de demandas de grupos ligados às minorias sociais e, posteriormente, ampliou-se para outros grupos que buscam alteração de alguma lógica majoritária na sociedade. Agatha Monte, 26 anos, estrangulada. Paola Oliveira, 30 anos, morta a pauladas. Dandara dos Santos, 42, pedradas. Tiros, espancamento, martelada. A cada 25 horas, uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil. Só no ano passado foram 343 mortes. Os dados são do Grupo Gay da Bahia, que desde a década de 80 contabiliza os homicídios dos LGBTs em todo o país. Os primeiros registros de indivíduos homossexuais são datados cerca de 1200 a.C. Pesquisadores e estudiosos afirmam que as civilizações não tinham restrições quanto à homossexualidade naquele período. Historicamente, os códigos penais combatendo a homossexualidade são muito presentes, e o primeiro registro nesse sentido é no século XVII, no Império Mongol. Outros exemplos podem ser citados, como a forte influência do movimento cristão, que carregava um julgamento por tribunal eclesiástico, podendo levar à pena de morte. E durante o avanço do nazismo, a população LGBT era levada aos campos de concentração e extermínio, onde eram submetidas a métodos de tortura, castração, terapias de choque e até mesmo estupros corretivos, porque, segundo as teorias dos médicos e psicólogos nazistas, a homossexualidade era uma doença de ordem mental. Até os anos de 1960, ser homossexual era considerado crime em todos os Estados Unidos. Até mesmo o pai da computação, Alan Turing, foi submetido a uma castração química, mesmo após ele ter ajudado em várias descobertas que ajudaram no fim da Segunda Guerra Mundial. Ao redor do mundo, várias clínicas particulares, sob uma forte influência da igreja, oferecem serviços que prometem uma cura gay para algo que não é uma doença. Ainda nos anos de 2010, ter relações homossexuais era considerado crime em mais de 73 países e 13 deles puniam com pena de morte. A rebelião de Stonewall, que foi uma das mais importantes rebeliões civis da história dos Estados Unidos, aconteceu em 28 de junho de 1969. Gays, lésbicas, travestis e drag queens enfrentaram a força policial em um episódio que serviu de base para o movimento LGBT em todo o mundo. A rebelião durou 6 dias seguidos, como uma resposta contra a ação arbitrária e preconceituosa do efetivo policial, que tinha como rotina a promoção de batidas e revistas de cunho humilhante nos bares e boates gays da cidade de Nova York. E como consequência da rebelião, houve a criação de importantes grupos para que o movimento LGBT ganhasse força. O movimento LGBT brasileiro nasceu numa época de forte repressão e injustiça social, que foi a ditadura militar, que aconteceu de 1964 a 1985. Assim, houve o surgimento de algumas publicações LGBT, como os jornais Lampião de Esquina e Xana com Xana, que foram essenciais para o crescimento e amadurecimento do movimento LGBT no Brasil. O jornal Lampião de Esquina foi lançado em 1978 e tinha um cunho abertamente homossexual,
apesar dele abordar também outras questões sociais, mas tinha como principal objetivo denunciar a violência contra a população LGBT. O jornal Xana ku Xana, que foi lançado 3 anos depois, em 1981, foi fundado por um grupo de lésbicas, vendido e distribuído em um bar de público lésbico. Mas esse jornal não foi aprovado pelos donos do bar. E aí as mulheres foram expulsas em 1983, resultando em um ato que ficou conhecido como Stonewall brasileiro. Por conta desse levante, resultou no fim da proibição do jornal, e o dia 19 de agosto é o marco no qual se comemora o Dia do Orgulho Lésbico em São Paulo. O movimento LGBT tem o objetivo de conscientizar as pessoas da diversidade que uma sociedade é construída, a fim de que todos saibam respeitar as diferenças. A sigla LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e trans, tem como objetivo promover a diversidade cultural com base nas questões sexuais e de gênero. Atualmente é utilizada para se referir às pessoas que não se enquadram como cisgênero ou heterossexual. Dessa forma, algumas variantes da sigla surgiram. LGBTQ para abranger as pessoas que se consideram queer, LGBTQI para abranger as pessoas que se identificam como intersexuais, LGBTQIA para abranger as pessoas que se identificam como assexuais, aromânticos ou simpatizantes, LGBTQIAPN para abranger as pessoas que se identificam como pansexuais, polissexuais ou pessoas não binárias, LGBTQIAPN+, quando se adiciona o sinal de mais, procura-se atender e representar as pessoas que não se consideram com as siglas que foram citadas anteriormente. Quanto aos símbolos, bom, a bandeira é um dos símbolos mais conhecidos. Inicialmente, ela foi costurada e tingida à mão por um artista com alguns voluntários. Ela possuía 8 cores, mas com a necessidade da produção em escala industrial, ela ficou com 6 cores no definitivo. Um dos símbolos mais antigos é o triângulo rosa. Ele era utilizado nos campos de concentração nazi para identificar os prisioneiros homossexuais. A partir de 1970, esse símbolo passou a ser identificado para relembrar as atrocidades cometidas à comunidade homossexual na época de perseguição nazista, mas também ele passou a ser representado como forma de união da comunidade homossexual. Os nazistas associaram as mulheres indesejáveis ou lésbicas a um triângulo negro invertido. No dia 28 de junho é comemorado o Dia Internacional da Luta por Direitos LGBT. A data é comemorada a partir da revolta em Stonewall Inn, em 1969. Na época, os policiais faziam batidas em locais frequentados pela comunidade LGBT. O movimento é considerado um marco político dos direitos civis e teve um impacto internacional. Hoje em dia, o movimento tem várias conquistas, entre elas a união estável, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, programa Transcidadania, que é um programa que oferece bolsas para que as pessoas trans estudem. Instituições passaram a aceitar o uso do nome social e campanha governamental pela saúde de pessoas trans, criminalização da homofobia, entre outros. A homofobia corresponde a qualquer ato ou manifestação de ódio contra homossexuais, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, o que tem levado a muitos tipos de violência, seja social, psicológica ou física. Em 13 de junho de 2019, o STF permitiu a criminalização da homofobia e transfobia. Os ministros consideram que o ato preconceituoso contra os homossexuais e transexuais devem ser enquadrado no crime de racismo. Na atualidade, ser visto é também uma das formas de pressionar o governo para a ampliação de direitos e para a criação de políticas de igualdade, a fim de garantir a dignidade humana de grupos sociais constantemente marginalizados. Daí,
Um dos papéis fundamentais da mídia na sociedade contemporânea é dar espaço e visibilidade às minorias políticas e aos seus respectivos movimentos sociais, como é o caso do movimento LGBT. Nesse contexto, relativo à representatividade LGBT na mídia, podemos destacar o reality show RuPaul's Drag Race, que mostra uma competição para descobrir quais são as drag queens mais performáticas do mundo. A série Sex Education, uma série que trata da sexualidade na adolescência de forma real e sem tabu, incluindo relacionamentos homossexuais. O melhor amigo do protagonista, Eric, acaba sofrendo na escola pela discriminação e conta com a ajuda do amigo para poder ser quem ele realmente é. O filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho conta a história de Leonardo, um adolescente cego que vive com a sua mãe, super protetora, e ao conhecer Gabriel, ele começa a ter relacionamentos nunca sentido antes, descobrindo novas coisas sobre sua sexualidade. Moonlight, um filme que retrata os 3 momentos da vida de Tyron, um jovem negro que vive em uma comunidade de Miami. Por ser homossexual, ele sofre muito bullying na infância, enfrenta uma crise de identidade na adolescência, até acabar conhecendo o universo do tráfico de drogas e outros crimes. Sense8, uma série que mostra a vida de um grupo de pessoas que de alguma forma estão ligadas mentalmente. Como a turma se conecta de uma forma peculiar, cenas de envolvimento sexual entre pessoas do mesmo gênero acontecem, enquanto há uma personagem lésbica e transexual na trama. Democracia é, por definição, uma forma de governo em que o povo exerce soberania e não existe diferença ou privilégio entre as classes. Na prática, não é o que acontece, pelo menos não no Brasil. Entre os representantes eleitos pelo povo, um perfil majoritário é de homens brancos e heterossexuais e de classe média ou de classe alta. Em estados ou cidades menores, onde persistem as tradições familiares na política, praticamente com um rodízio de sobrenomes no poder, a exclusão de grupos é ainda maior. Entre os mais prejudicados pela falta de representatividade na política estão as lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, ou seja, a comunidade LGBT. De acordo com um levantamento feito pela ABGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, nas eleições mais recentes de 2016, apenas 26 pessoas ligadas a causas LGBT saíram vitoriosas, enquanto mais de 62 mil vagas foram disponibilizadas em câmaras municipais e prefeituras. No Congresso Nacional, nenhum senador e apenas um deputado federal é assumidamente LGBT. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Carlos revela que 32% dos homossexuais sofrem preconceito dentro das salas de aula e que, de forma geral, os educadores não sabem reagir apropriadamente diante das agressões no ambiente escolar. Dados da Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil mostram que cerca de 73% dos estudantes que se identificam como LGBTs são agredidos verbalmente, e 36% são agredidos fisicamente nas escolas. Desde 1997, os parâmetros curriculares nacionais tratam da necessidade da educação sexual, o que inclui, entre outros debates, discussões sobre a orientação sexual e identidade de gênero na sala de aula. A ideia é que os temas sejam abordados de forma transversal, em diversas disciplinas, durante a educação básica, sempre de forma adequada ao período de desenvolvimento e à área dos alunos. Mais recentemente, no entanto, termos como gênero e orientação sexual foram supridos da Base Nacional Comum Curricular, e diversos projetos de lei apresentados nas câmaras legislativas e no Congresso têm como objetivo excluir o tema por completo do universo escolar, em um movimento que vai na contramão da aceitação da diversidade. O relacionamento entre a homossexualidade e a religião varia de maneira enorme durante os tempos e lugares. Nem todas as religiões reprovam explicitamente a homossexualidade. Algumas meramente omitem considerações a respeito. Ao longo da história, o amor e o sexo entre homossexuais, especialmente homens, eram tolerados e também instituídos em rituais religiosos da Babilônia e Canaã, além de serem enaltecidos na religião da Grécia Antiga. Historiadores confirmam que há indícios de que os exércitos de Tebas e de Esparta possuíam unidades formadas por pares de amantes homossexuais, que às vezes oficiavam sacrifícios a Eros, deus do amor.
antes de se engajarem em combate. Além disso, a mitologia grega é rica fonte de histórias de amor e sexo entre figuras do mesmo sexo.